Muito bem, amigos, faremos da lição número 3, a parte de quarta-feira, transformado em pedras vivas. Jesus quer nos transformar, Deus quer nos aprimorar, o Espírito Santo quer nos utilizar. E por isso, para isso, nós temos que agradar a Deus. O ser humano, na sua forma natural, não agrada a Deus, porque tem a natureza pecaminosa, que vive em pecado. Mas como podemos então agradar a Deus? Existe uma forma de agradar a Deus. A lição de ontem mostrou que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ser transformados. Essa transformação, a Bíblia chama de transformados em pedras vivas. Compara Jesus a uma pedra viva e quem dele se aproxima é transformado em pedra viva. Um pastor contou que seu pai, geólogo, andava pelo deserto do Arizona procurando pedras raras para a sua coleção. Ele disse, muitas vezes eu acompanhei meu pai, mas alguns torrões de pedra que eu pegava pelo caminho, eu chutava aqueles torrões. Ele dizia, opa, calma. Ficava o torrão, limpava com uma espécie de espátula e achava uma pedra belíssima. Muitas vezes tirava da rocha um pedaço de pedra que era uma ágata, brilhante, cintilante à luz do sol. Eu não conseguia definir se aquela pedra era boa, mas essas pedras de ágatas eram chamadas de pedras vivas. Também no deserto do Arizona e no deserto de Atacama, no México, existem umas pedras chamadas pedras que brilham. Elas ficam expostas ao sol o dia inteiro. E quando é à noite, você põe essas pedras num quarto escuro, elas iluminam o quarto. Por incrível que pareça, elas retêm a luz do sol e elas então reproduzem essa luz. Por isso, quando nós nos aproximamos de Jesus, que é o sol da justiça, ele nos ilumina interiormente. E nós passamos a ter um brilho especial, seremos chamados de pedras vivas. Por isso que o estudo de hoje é sobre as pedras vivas. Pergunta número 5, ou seja, diante do que somos, como podemos ser aceitos por Deus? Duas passagens bíblicas. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo o texto, Romanos 5, verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, de acordo com a Bíblia, como somos aceitos por Deus? Resposta, somos e podemos ser aceitos por Deus por meio da obra redentora de Cristo. Ele nos amou. E então, através desse amor, ele se deu por nós. E aqueles que aceitam esse sacrifício se tornam, então, pedras vivas diante de Deus. Por isso, a morte de Cristo nos justifica diante de Deus e somos transformados de miseráveis pecadores em filhos de Deus. Isto é maravilhoso. Essa condição nova é maravilhoso. Por isso, João escreveu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. O apóstolo João escreveu que existe um poder maior do que os nossos pecados. É a graça maravilhosa de Deus que nos transforma pela aceitação que fazemos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. João escreveu, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Como é que a Bíblia fala, a pergunta número 6, como a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre a forma como podemos agradar a Deus? Já vimos que pela fé agradamos a Deus. E de que outra forma? Ali o livro de 1 Pedro 2, verso 4 diz assim, e chegando-se para ele, Jesus, que é a pedra viva, que foi reprovada pelos homens, mas aprovada por Deus, como sendo eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, vocês são edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus só aceita um sacrifício como agradável, se aquele que oferecer estiver centralizado com sua vida em Cristo Jesus. Por isso, é importante a pessoa estar em ordem diante de Deus para agradá-lo. Outro texto, Hebreus 11, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que a pessoa tenha fé em Deus, que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, a pergunta, de que forma podemos agradar a Deus? Resposta, ao crermos em Jesus, ele nos transforma em pedras vivas. E assim, por meio de Cristo, nós somos aceitos e agradamos a Deus. Fazer a vontade divina é um prazer muito grande para o Senhor nosso Deus, porque mostramos que temos fé,
mostramos que a fé está nos movendo para a obediência, para a adoração, para o louvor e para o testemunho. Por isso, nós nos tornaremos assim agradáveis a Deus. O ser humano, diante do Senhor, é como se fosse um leproso. E os leprosos do tempo de Cristo, eles tinham que manter distância. Aqueles que se aventuravam poderiam ser apedrejados, mas aqueles que se aproximaram de Jesus. Um homem disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Cristo disse: eu quero, fica limpo. E o homem foi para casa, se mostrar ao sacerdote, para ser considerado limpo diante da lei judaica. Jesus Cristo quer nos aprimorar, nos transformar, tirar o pecado, nos justificar, nos mostrar diante de Deus como seres que foram transformados de miseráveis pecadores em filhos de Deus. Por isso, para que possamos agradar a Deus, precisamos da intervenção divina em nossa vida pessoal. Precisamos nos entregar plenamente, baixar a guarda, deixar que Deus faça o processo de transformação. Ninguém será transformado sozinho, ninguém conseguirá essa façanha. Só por meio da intervenção divina nós seremos transformados. Foi o que ele fez com Pedro, com Tiago, com João, com Mateus. Transformou-os de pedra bruta em pedras vivas e se tornaram uma bênção na igreja primitiva. Por isso, aqueles que aceitam Jesus como Salvador conseguem se aproximar de Deus, ser justificados e agradam a Deus através do que Deus pode fazer em nós. Quando Deus nos olha, Ele não vê o que nós somos, mas o que seremos em suas mãos. Uma tarde de domingo, Michelangelo, o grande escultor italiano, andava pela calçada com seus amigos para ir a uma sorveteria, quando ele olhou para o córrego, perto que ladeava a avenida. Ele parou por um instante, ficou olhando para dentro do córrego, desceu o barranco e começou a palpar um bloco de mármore que estava afundado na lama. Os amigos questionaram, ele disse: pode tomar sorvete, aqui dentro tem um anjo aprisionado e eu vou retirá-lo daqui. Contratou um guincho, levou a grande pedra de mármore para o seu ateliê. E durante um ano ele fez uma escultura chamada Anjo Gabriel. Tirou um anjo do meio da pedra. E quando alguém perguntou: como é que você conseguiu isso? Ele disse: eu tirei da pedra tudo que não se parecia com um anjo. E o que sobrou foi a estátua de um anjo, o Anjo Gabriel, que está hoje num dos museus da Itália. Quando Deus nos olha, Ele não vê o que nós somos, mas o que seremos em suas mãos. Ele é o grande escultor do universo. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ser transformados para assim agradarmos o Senhor nosso Deus. Transformados em pedras vivas. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.